Bom, gente, eu sempre falo para vocês que esse é meu cantinho, é meu diário virtual e eu compartilho aqui experiências pessoais, coisas que possam fazer sentido para você ou não. Como adulto, todos nós temos responsabilidade de filtrar as coisas que a gente escuta, né? E você não está isento disso, eu também não. Mas enfim, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho sobre um assunto específico hoje que tem me tocado há alguns meses. Eu tenho aprendido bastante e eu tenho refletido muito sobre isso, que é a autorreferência. Joane, mas tá, o que é a autorreferência? O que significa? Do que você está falando especificamente? Eu poderia citar aqui 1 milhão de exemplos para vocês de momentos da minha vida que eu tenha sido muito autorreferente e que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo quanto isso já me atrapalhou e já me impediu de evoluir, de crescer. Mas eu acho que um exemplo muito lúcido sobre isso e que deixa muito claro o que eu estou querendo dizer é, por exemplo, a questão de cuidados com o físico, frequência em academia. Tá, peraí, bagunçou tudo, né? Vocês já não estão entendendo mais nada. O que tem a ver autorreferência com academia, enfim, com essas coisas. Deixa eu trazer um contexto aqui para vocês, que vocês entendam o que eu estou dizendo. Primeiro que um dos motivos que eu não frequentei academia por muito tempo é que não era uma prioridade, né? Então, nunca foi uma prioridade. E há muito pouco tempo eu comecei a me cuidar um pouco mais e me esforçar para estar lá, porque para mim é um esforço, não é algo que eu faça genuinamente feliz. Mas assim, a maturidade vai fazendo a gente encarar algumas coisas duras da vida adulta. E uma dessas coisas é o quanto às vezes, na maioria das vezes, é necessário a gente fazer o que precisa ser feito e não o que a gente quer fazer. E um dos motivos, como eu estava dizendo aqui, é a questão da prioridade, que nunca foi uma prioridade para mim, mas eu enxerguei também que o motivo também para eu não ter começado isso antes, cuidar do meu corpo, me exercitar, era o excesso de autorreferência, que por acaso você já passou uma situação parecida de você estar lá na academia e você sentir aquele ambiente muito desconfortável e você, de repente, pensar que tá todo mundo olhando para você? Eu tinha essa sensação, eu sempre tive. E essa sensação me causava tanto desconforto que para mim ela era o suficiente para justificar a minha não ida na academia. E por vezes eu já repeti coisas bem idiotas, e graças a Deus todo mundo muda de ideia e evolui, mas eu já repeti coisas bem idiotas como: detesto a academia porque é o ambiente com mais pessoas fúteis por metro quadrado. Sim, gente, eu já falei essa idiotice. Admito. Mas eu mudei de ideia, ainda bem. Gente fútil tem em todo lugar. Começa por aí, não só na academia, né? Mas eu achava aquele ambiente tão assim, sabe? As pessoas olhando no espelho para fazer exercício. E eu falava, nossa, que excesso de narcisismo. Então, as poucas vezes que eu começava, logo eu parava porque era mais forte que eu não conseguia estar naquele ambiente, tamanho era o desconforto. Mas eu achei que o desconforto era porque realmente aquilo não era para mim, a busca do corpo perfeito parecia alguma coisa muito fútil e eu não queria saber disso. Como se isso fosse me valorizar mais, né? Não valoriza ninguém a mais, pelo contrário. Isso só mostra que eu sou menos disciplinada que todo mundo que estava ali e, na verdade, todo mundo que estava ali na academia não estava necessariamente olhando para mim como eu achava que estava. Gente, isso é duro de ouvir, mas a gente na vida adulta às vezes precisa ouvir. A verdade é que ninguém tá nem aí pra você. Tá todo mundo correndo atrás do seu. Ninguém tá nem aí pra você. Às vezes você tá ali na academia, parada, achando que alguém tá te observando, que você errou um exercício, um movimento, e a verdade é que tá todo mundo correndo atrás do seu. Pode ter um ou outro que esteja observando o que você tá fazendo, né, e de fato esteja te julgando ou te olhando, mas isso diz sobre ele, não sobre você. E o tempo que eu perdia pensando isso era o tempo que eu estava fazendo os julgamentos. Então, olha só como é engraçado. A gente julga as pessoas muitas vezes daquilo que a gente faz. Hipocrisia, né, o nome disso. Então, todo ser humano tem um pouco disso, né? E também tem a chance de, com a
ao longo da vida e diminuindo essa hipocrisia, experimentando novas coisas e aprendendo sobre novas coisas. Mas o fato é esse, eu por muito tempo não frequentei a academia com esse discurso, confesso que tinha um certo julgamento errado, equivocado, colocava todo mundo no mesmo bolo, no mesmo liquidificador e achava que era isso. E como eu estava dizendo, na verdade, isso era só prova de que talvez o meu desconforto, hoje eu reconheço isso, não fosse necessariamente com o fato das pessoas estarem procurando uma versão melhor delas mesmas. Mas talvez o meu desconforto fosse porque estar ao lado daquelas pessoas disciplinadas que estavam buscando evoluir o físico, e não há problema nenhum nisso, talvez isso esfregasse demais na minha cara o que eu não estava fazendo por mim. Entende? E não só, a academia é um exemplo que eu quis trazer aqui, mas vários momentos da minha vida eu tive essa sensação de que estava todo mundo olhando para mim. E isso é um excesso de egocentrismo mesmo e de autorreferência. Uma coisa que eu sempre brinco com a Sofia é falar para ela: ninguém tá prestando atenção em você, Sofia. Sabe? Sei lá, um chinelo arrebenta no supermercado. Sempre vai ter quem vai olhar, mas a verdade é que 90% das pessoas estão preocupadas com as compras delas. Elas não estão ali preocupadas com você ou não vão reparar em você, sabe? E é muito importante, pelo menos para mim foi muito importante, ter essa consciência. Por quê? Porque isso me tirou um grande peso e eu deixei de dar desculpas para mim mesmo e deixei de ignorar coisas que eram necessárias fazer por mim mesmo, sem a desculpa agora de que estava todo mundo me olhando. Afinal de contas, Joane, você não é o centro do universo. Eu não sou e nem você, tá? Quero te contar isso. Ninguém é o centro do universo, então é uma descoberta interessante para a vida adulta, porque te faz ter uma outra visão sobre as coisas, sabe? Te faz colocar o pé no chão e falar: caramba, achei que estava todo mundo importando com isso e nem tá. Então, já que tá todo mundo cuidando do seu, eu vou cuidar também, né? E parar de dar desculpas para mim mesmo. E ser realmente adulto, porque ser adulto é isso. Eu vou fazer o que precisa ser feito, né? E não o que eu quero fazer. Então, essa experiência tem sido muito positiva, porque, juro pra vocês, parece besteira, mas para uma criança que sempre foi muito magra, estar naquele ambiente gerava vários desconfortos. Esses aqui que eu falei agora eram alguns deles, mas para mim foi muito importante ter essa consciência do meu nível de egocentrismo, assim, de quanto eu fui autorreferente, quanto isso me prejudicou, sabe? E eu acho sinceramente que se a gente descobre isso mais cedo, a gente pode evitar de repente se colocar como centro do universo em várias outras coisas, sabe? Porque é uma queda absurda quando você descobre que você não é. Mas é bom, é muito bom, porque já que você não é o centro do universo, também você não tem responsabilidade nenhuma de ficar tentando agradar todo mundo o tempo inteiro, e nem muito menos ficar preocupado com o que todo mundo está falando, observando, julgando você, porque isso já não importa mais. Então é isso. A mensagem que eu queria trazer aqui hoje é sobre a autorreferência, é sobre o quanto a gente se sabota e o quanto a gente se valoriza demais, né? Se supervaloriza, ainda mais no mundo hoje, onde se fala tanto em auto-amor, em auto-cuidado, é muito alto. Tudo é muito alto, tudo muito para si e pouco para o outro, né? Então a gente acaba, às vezes, se supervalorizando com isso. E a verdade mesmo é que tá todo mundo correndo atrás do seu e que nada pode impedir você de fazer o que tem que ser feito. Nenhuma desculpa será suficiente para minimizar o impacto de você não fazer algo por você mesmo, como se cuidar, ir para academia e tudo mais. Então é isso. Espero que o meu excesso de autorreferência tenha servido, além de ter me sabotado tantos anos, tenha servido aqui para compartilhar mesmo de alguma maneira. Porque se você estiver vivendo algo parecido, dá tempo de acordar e você reagir, fazer o que tem que ser feito. Esquece essa de fazer só o que você quer. A vida adulta é isso, tá? Beijo!